Estou aqui novamente para falarmos sobre mais uma mulher deixadas aqui nas Escrituras. Hoje eu vou falar sobre Marta. Marta e Maria, né? Você tem relação de Marta quando você ouve falar de Maria, não é mesmo? Quem não escutou sobre Marta e Maria? É uma história muito conhecida e que nos traz muitos ensinamentos. Mas como que você ouviu essa mensagem? Hoje eu quero trazer para você a Marta, que ela era uma pessoa super dedicada ao trabalho. Uma pessoa a qual ela tinha responsabilidade. Ela tinha responsabilidade de gerir a sua casa. Ela era uma mulher de gestão. Vamos falar sobre essa mulher hoje? Quantas de nós, né, cuidamos da nossa casa, trabalhamos fora, né, e temos que administrar tudo isso para que tudo fique no lugar. É sobre esse aspecto que nós vamos falar hoje. Você encontra a história de Marta em Lucas 10, 38, que diz assim: Aconteceu que indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Nós já começamos a história ouvindo falar sobre a nossa personagem, Marta. Marta recebe Jesus em sua casa. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, nós precisamos se preocupar com algumas coisas, não é mesmo? Nós temos que ver se a casa está organizada, nós temos que ver se a nossa despensa tem o suficiente para a nossa visita. E Marta não iria receber qualquer convidado, ela ia receber Jesus. Então ela precisava que tudo estivesse no lugar, tá? Então tenha isso na sua mente. Receber uma visita requer muito planejamento, requer que a gente administre o que nós vamos fazer, o que nós temos financeiramente para que a nossa visita se sinta em casa. Bom, aí no 39 continua: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Aqui acontece um deslize da parte de Marta. Quantos de nós, né, não damos as nossas escorregadas e falamos aquilo que está dentro do nosso coração, mas que no fundo não é nesse sentido que nós queremos falar? Marta faz isso. Ela chega até Jesus, né, interrompe a conversa para falar de que ela estava incomodada porque Maria estava assentada aos pés de Jesus. Mas vem cá, será que Maria não ajudou ela nem um momento? Elas tiveram um dia para cuidar de tudo. Provavelmente ela tenha mandado Maria ir ali no mercado comprar alguma coisa. Maria, faça isso, Maria, faça aquilo. Gente, Maria só tinha recebido Jesus de uma maneira diferente, porque Deus confia uma coisa para Maria e para Marta outra coisa. Então nós temos que entender que para cada um de nós o Senhor nos confia uma coisa. E o mais interessante aqui nessa mensagem que nós não temos relatos de que Jesus está incomodado com Marta, está na cozinha e cuidando dos seus afazeres, né? E nem incomodado com Maria, que está a seus pés. Só que agora ela se vê incomodada de estar trabalhando sozinha. Sabe o que nós temos que entender com isso? De que aquilo que o Senhor nos confiou é nós que temos que fazer. Às vezes nós nos sobrecarregamos de muita coisa e não damos conta. Às vezes ela queria surpreender os convidados. Jesus não andava sozinho, Jesus andava com os discípulos, então ela tinha que fazer muita coisa. Mas será que ela precisava fazer uma diversidade de pratos? Ou ela poderia fazer uma coisa básica para quando Jesus chegasse ela estava também disponível para ele, né? Às vezes a culpa é nossa, da nossa vida tão corrida e atarefada. Muitas vezes nós damos a nossa responsabilidade para outra pessoa não nos ajudar, sendo que na verdade nós precisamos gerir o nosso tempo, gerir os nossos afazeres para que tudo saia conforme nós queremos e desejamos, e assim como o Senhor quer para a nossa vida. E aí ela vai lá, interrompe, né, o discurso de Jesus para falar que ela está incomodada, ainda pergunta para ele assim: olha, você não se importa que minha irmã não me ajude? Né? Jesus não estava incomodado com nada. Jesus estava satisfeito, aquela casa recebia ele com amor, com carinho. Ele estava num ambiente a qual ele amava estar. A palavra do Senhor relata que quando ele passava por ali, né, essa é a primeira vez que a gente ouve falar, mas depois a gente ouve que Jesus ia novamente a esta casa, porque era uma casa a qual recepcionava Jesus
com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, né? E Jesus responde: Marta, Marta, andas preocupada e afadigada com muitas coisas. O Senhor conhece o coração. Mas ele não vem aqui ofender Marta. Ele não vem aqui dizer para Marta que ela estava errada. Ele, com amor, com mansidão, fala para ela que ela não precisa andar ocupada e nem afadigada, que ela pode priorizar aquilo a qual ela precisa fazer. Assim o Senhor fala para nós. Nós precisamos colocar tudo organizado. Marta era responsável por aquela casa, né? Nós sabemos que tem Lázaro, o irmão delas, né, nessa casa, mas ele não é falado aqui como o superior da casa, e sim Marta. Marta era a dona da casa. Nós não sabemos se ela tinha esposo, não sabemos se Maria tinha, se Lázaro também tinha, mas nós sabemos que ela era a administradora daquela casa. Marta era responsável, ela convidava Jesus. Então ela precisava cuidar de todas as outras coisas para que tudo saísse bem. E com isso ela sobrecarrega a vida dela com aquilo a qual ela não precisaria fazer, né? E Jesus continua: mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui Jesus não está corrigindo ela e nem incomodado com o que ela está fazendo, mas Jesus fala assim que a Maria escolheu a boa parte. Mas não está falando que ela escolheu uma parte errada, porque pensa comigo, todo mundo na hora que a barriga roncasse teria fome, não é mesmo? E se Marta não estivesse na cozinha? E se Marta não estivesse usando o seu dom para o bem das pessoas? Todo mundo passaria fome, porque Maria estava ali de boa, sentada, ouvindo a mensagem, né? Quantas pessoas se identificam, né, com Maria, que amam a Jesus, mas existem muitas Martas no nosso meio. Pessoas a qual colocam a sua mão no trabalho e ajudam a obra a ir para frente. Muitas vezes nós só vemos aquelas pessoas que estão à nossa frente, mas é as que estão atrás dos bastidores. Aquelas que trabalham na cozinha, na limpeza, né? Nós muitas vezes nos esquecemos dessas pessoas e o papel delas é fundamental para que a nossa vida esteja em harmonia. Então ele não repreende Marta pelo que ela está fazendo, repreende o posicionamento dela e por ela se preocupar com Maria. Ela tinha somente que fazer aquilo que ela queria fazer com amor a Jesus, porque ela estava adorando Jesus daquela forma, servindo e adorando. Então ele fala assim, olha, ao invés de você se preocupar com Maria, que tem um chamado e uma disposição, se preocupe em trabalhar me adorando. Se preocupe em fazer a sua comida me servindo. Isso é o primordial. Não importa se vai ter um banquete ou apenas um arroz com feijão. Importa que você faça em adoração a mim. É isso que ele ensina para Marta aqui nessa passagem. É isso que ele ensina para nós. Nós temos que entender que a boa parte é fazer aquilo que nos é chamado com tudo que nós temos, sem se preocupar se o outro está fazendo ou não. Sem nos incomodar com o outro, que ele não está corrigindo o trabalho dela, está corrigindo o posicionamento dela em achar que Maria era obrigada a fazer o que ela também estava fazendo. Sendo que Maria tem uma vida com Deus diferente, cada um de nós somos individuais, seres individuais. Para cada um o Senhor chamou para uma coisa, por isso que nós temos que estar atentos àquilo que nós fazemos para fazer bem feito para o Senhor. Bom, Maria, ela tem uma atitude, Marta tem outra, e Marta aprende com esse ensinamento de Jesus. Marta, né, nós vamos ler aqui, ó, em João 11:20, que Marta não guarda ressentimento, Marta não trata Jesus de uma maneira diferente, sim, sempre com amor, porque ela amava Jesus, Jesus amava aquela família, e agora Marta tem que ir novamente atrás de Jesus, né? Porque o seu irmão Lázaro tinha morrido e Marta e Maria mandam mensagem para Jesus e Jesus não chega e Marta ouve, né? Diz assim, João 11:20, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Cadê a Marta preocupada e ansiosa que a gente acabou de ler? Ela deveria ficar lá, recebendo as pessoas que estavam lá para consolar ela.
É uma verdade. Ela é uma pessoa que recebe bem seus hóspedes. Nós sabemos disso porque acabamos de ler. Ela estava preocupada com Jesus e com as pessoas que estavam com Jesus. Ela queria servir eles com qualidade. Por isso que chega até Jesus e fala que Maria não está ali ajudando, né? Mas cadê a Marta ansiosa? Marta aprendeu com Jesus com aquilo. Jesus ensina ela com amor e agora ela deixa todos os convidados na sua casa e vai ao encontro daquele que tem solução para o seu problema. Deixa as pessoas lá com Maria mesmo, porque Maria agora ela fica lá, assentada em sua casa. Por quê? Porque ela estava com dor, ferida, né? Porque seu irmão tinha morrido. E Marta sabe que Jesus pode fazer alguma coisa, né? Então ela vai ao encontro, ela larga todo mundo em casa, mesmo sendo uma pessoa, né? Que gere a sua casa com muito amor, com muito carinho, que é isso que nós vemos em Marta. Ela sai ao encontro de Jesus, porque aprendeu que coisas importantes têm que ser feitas na hora. E coisas menos importantes são deixadas de lado. É isso que Jesus ensina naquele texto ao qual nós lemos. Marta, Marta, por que andas ansiosa? Maria escolheu a boa parte. Agora ela entende que a boa parte é correr para Jesus, para que seu irmão, né, seja o quê? Curado, ressuscitado, né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Então eles começam ali um diálogo e Jesus fala que Lázaro ia ressuscitar. Marta não entende. Marta acha que ele ia ressuscitar no grande dia. Jesus fala: não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui presente, Marta. Se você abrir seu ouvido novamente e entender, Marta, você vai ver o que eu vou fazer. E Lázaro é ressuscitado. Jesus pede para quê? Para tirar a pedra, para tirar as ataduras, e Lázaro ressuscita, né? Jesus ressuscita Lázaro e Marta, Maria, eles têm novamente esse amor de Jesus pela sua casa e pelo seu ambiente. Aí em João 12 a gente já vai ver os três novamente servindo ao Senhor na sua casa, que diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Marta não estava sentada novamente, como Maria. Marta servia, porque esse era o chamado de Marta. Ela entende isso. Ela entende o que ela faz. Se fizer em adoração a Jesus, Ele o recebe, assim como Ele recebe o de Maria aos seus pés. Então ela pega e ela está servindo, agora não como o primeiro convidado, agora não como alguém que pode ajudar na hora do desespero, mas sim como alguém que merece aquela adoração, alguém que merece receber aquela ceia. Ela entende que adoração também é com serviço. Adoração também é quando nós colocamos a nossa mão à obra. Adoração não é só canções, não é só lágrimas, não é só choro, mas é serviço também. Quando nós servimos a Jesus, amamos o nosso próximo e fazemos com amor, nós estamos adorando a Jesus. Quando nós cuidamos da educação do nosso filho, quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cuidamos do nosso serviço com amor, nós estamos adorando a Jesus, porque nós aprendemos quem Ele é, entendemos o que Ele merece. Tudo é para a honra e glória dele, né? Então, olha só, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro agora estava ali para também estar diante de Jesus, porque Jesus tinha feito, né, algo grandioso. E depois nós vamos ler sobre Maria, mas eu quero deixar sobre Maria para a gente falar na próxima semana, né? Que você reflita sobre Marta, não critique Marta. Entenda que ela só estava com uma visão errada do chamado dela. E agora ela já entendeu, porque Jesus ensina ela aprende e coloca em prática. Porque agora ela está adorando novamente e servindo a Jesus, sem se preocupar com Maria, sem se preocupar com as pessoas. Ela entende que aquilo é o chamado dela. E ela serve eles com todo o seu amor. Então que você possa entender que o Senhor te chamou para algo. Não importa quem está do seu lado ou quem não está. Faça aquilo que o Senhor te confiou. Não se sobrecarregue com coisas a quais você não vai dar conta. Né? Seja como Marta, administradora daquilo que o Senhor te confiou. Marta, ela era
administradora da sua casa, ela era responsável pela sua casa, porque está registrado aqui que a casa era de Marta, sendo que naquela época nós sabemos que o homem era responsável, mas aqui Marta ela é tida às vezes por ser a mais velha, né? Então ela era responsável pelo seu lar. Então nós temos que entender que aquilo que o Senhor nos confiou, nós devemos fazer e fazer como se fosse para o Senhor. Se é cozinhar, cozinhe para o Senhor. Se é limpar, limpe para o Senhor. Se é estudar, estude para o Senhor. Não para os seus professores, não para os seus pais ficar felizes, mas porque o Senhor se agrada do seu serviço. Né? Então nós temos que entender isso com essa história de Marta, e que Deus abençoe a sua vida, que você consiga refletir, depois leia, né, o capítulo de João 11, 12 completo, que você vai ter a visão de tudo o que aconteceu, né? Esqueça Maria, não coloque Marta e Maria junto. Marta é uma pessoa, um indivíduo separado de Maria, e nós temos que entender que com Marta nós aprendemos a ser humilde, porque ela foi humilde na correção e ela aprende com os seus erros. E nós temos que aprender a administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Não deixe de curtir, comentar, né? Dá seu like aí, compartilha com as pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar mais vida. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Deus abençoe vocês.